Crescimento desordenado das cidades, aliado a pouca fiscalização ambiental. Resultado, mais de 5.000 áreas contaminadas por substâncias tóxicas. Isso só no eixo Rio-São Paulo. Habitação e contaminação do solo. Assunto do Sala de Convidados de hoje. As empresas, as indústrias principalmente, as atividades econômicas, elas operaram sem nenhum controle ambiental e criaram, nesse período, grandes passivos. Nós demonstramos que a contaminação era por produtos muito perigosos, que o nível da presença deles era várias vezes acima do padrão máximo tolerável pela nossa legislação para contato com as pessoas. Se expor a uma substância não significa estar doente, mas o risco está colocado ali. Para conversar com a gente, estão no estúdio Adriana de Lima Silva, geóloga e analista ambiental do setor de áreas contaminadas do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA. Luiz Fernando Rocha, secretário executivo do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, e Alexandre Pessoa, pesquisador e professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A lei ambiental existe desde os anos 80. Mesmo assim, são inúmeros os terrenos contaminados por substâncias nocivas à saúde do homem. Um país em desenvolvimento que nas últimas décadas sofreu um processo de industrialização acelerado. Com isso, as áreas residenciais das principais metrópoles brasileiras avançaram para terrenos de antigas indústrias que operavam em um tempo em que não se falava em legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira, ela vem da década de 80, principalmente, né, que é onde nós tivemos a estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, com toda a exigência de controle ambiental, a exigência dos licenciamentos ambientais. Obviamente, as empresas, as indústrias principalmente, as atividades econômicas potencialmente poluidoras que operaram muitas desde a década de 50, como, por exemplo, uma companhia siderúrgica nacional, uma refinaria como Manguinhos e outras indústrias, elas operaram sem nenhum controle ambiental e criaram, nesse período, grandes passivos. O resultado são inúmeras ocupações irregulares em solos contaminados. As grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, são as mais afetadas. Aqui no Rio, por exemplo, existem 141 áreas comprovadamente contaminadas e outras 600 com fortes indícios de contaminação. Já em São Paulo, até 2011, a Companhia Ambiental do Estado já havia cadastrado mais de 4.000 terrenos nessa situação. Isso acontece em centenas de lugares no Brasil. Eu acredito hoje que nós não temos ainda condição de dizer precisamente qual é o nível desta situação no país. Mas nós estamos caminhando para isso. E as questões começam a aparecer. A Fiocruz tem se envolvido, de alguma maneira, em algumas dessas situações, que são situações que se configuram hoje quase como conflitos ambientais. Uma dessas situações de conflito, ainda sem solução, fica na cidade de Volta Redonda, localizada no Vale do Paraíba, região sul fluminense. Um terreno de 10.000 metros quadrados é ocupado por cerca de 750 pessoas em um condomínio de classe média. As casas foram construídas sobre uma área onde eram alocados os resíduos de uma das maiores companhias industriais do país, a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa história da CSN, nós próprios que fizemos essa denúncia, porque tinha laudos individualizados não conclusivos. Aí nós demonstramos que a contaminação era por produtos muito perigosos, como o cádmio, né, o próprio benzopireno, que o nível da presença deles era várias vezes acima do padrão máximo tolerável pela nossa legislação para contato com as pessoas. E terceiro, que aqueles moradores tiveram muito contato. Eles cavaram
para fazer garagens, caixas d'água, até piscinas, casas de classe média também, e a contaminação foi muito grande. A companhia recebeu uma multa que ainda não foi paga, além de ter sido obrigada a reabilitar a área, cujo passivo ambiental deixado é de contaminação por 14 substâncias diferentes. A empresa naturalmente nega tudo, mas nós estamos aliados ao Ministério Público, à Fiocruz, e já obrigamos a empresa a pagar, não a definir o padrão dos exames de saúde. A própria Fiocruz é que vai definir, espero que brevemente, quais são os exames que têm que ser feitos, está na literatura, para aquele tipo de produtos. São 14 substâncias. E também a empresa, já combinamos isso com o juiz, também ela tem que pagar a descontaminação, que é o princípio do poluidor pagador. Das substâncias mais encontradas em áreas de antigas indústrias, as que mais se repetem nos laudos técnicos são o ascarel, um óleo derivado do petróleo que pode causar problemas de fertilidade e alguns tipos de câncer, o benzeno, um composto utilizado como solvente e que, se inalado por muito tempo, pode aumentar o risco de leucemia, o pó de broca, usado como inseticida, como no famoso caso da Cidade dos Meninos, pode causar doenças de pele, além de uma série de doenças crônicas, e o chumbo e o mercúrio, cujas evidências apontam para a interferência no desenvolvimento cognitivo, afetando a aprendizagem, principalmente em crianças. A gravidade desse tipo de exposição é que ela, em geral, é múltipla, ou seja, no sentido da rota de exposição, que a gente chama de rota de exposição, ou seja, pelo contato direto com o solo, mas muitas vezes também pelo contato com pelo consumo de alimentos que são cultivados nesse solo, ou pela água que está contaminada também por essas substâncias. Ou seja, é uma situação complexa, né, que precisa ser bem avaliada, até por dois motivos. Uma, para a gente poder cuidar da saúde das pessoas. E outra, por outro lado, também para não causar pânico, por outro lado. Porque se expor a uma substância não significa estar doente, mas o risco está colocado ali. A gente fica assustado, né? É interessante ele dizer, porque para não causar esse pânico, mas à primeira vista a gente realmente fica assustado quando a gente percebe que coisas existem na terra, no ar, na água, nos alimentos e que a gente pode não saber, né? Ou muitas vezes, mesmo sabendo, isso acontece. Tem um termo que é usado bastante na matéria, que é passivo ambiental. Como é que a gente pode começar explicando o que é isso, para a gente entender do que a gente está falando? Na verdade, passivo ambiental é um termo muito amplo, né, para todo tipo de poluição ambiental, né? E aí você tem passivos ambientais relacionados à poluição do ar, à poluição da água superficial, à poluição do solo e da água subterrânea. E, na verdade, o que a matéria demonstrou ali, na verdade, é um tipo de passivo ambiental e de degradação ambiental muito específica, que é a que está relacionado à contaminação do nosso solo e da nossa água subterrânea, que são os aquíferos. E que é o que causam que trazem esses riscos que podem causar problemas para pessoas que residem em cima, que têm esse contato permanente com esses poluentes. É interessante que esse passivo ambiental, nós podemos chamar até de uma herança degradadora. Então, toda aquela degradação ambiental, nesse caso específico do solo, então ela vai ser transmitida para as outras gerações. E nessa visão também é muito interessante, justamente nessa mudança de paradigma de saúde pública. Até há pouco tempo nós pensávamos em saúde, doença. Ou seja, para você ter uma medida curativa, você tinha que estar doente. Hoje nós temos uma saúde como saúde pública, que é intimamente relacionada com a questão do meio ambiente equilibrado. Para você ter uma qualidade de vida, uma qualidade na saúde, você tem que ter um meio ambiente equilibrado. Então, estão intimamente relacionados. E aí que vem decorrência desse passivo ambiental, né, para gerações futuras, essa herança degradadora. E esse olhar histórico é interessante, né, de saber que isso era feito longe das cidades, só que as cidades cresceram e acabaram estando em cima dos locais, né? Então, essa distância das cidades, entre aspas, era uma garantia do quê? E os trabalhadores nessas empresas? Já estavam expostos desde então, né? Expostos a todo esse risco de saúde. E nessa questão transversal, a questão ambiental, né? Para pesquisar, em determinado momento fala dessa dificuldade, né, de ter essa dimensão, né? Qual é a dificuldade para a gente ter a noção exata, a noção correta do tamanho desse problema?
Veja bem, eu penso que existe uma série de agravos à saúde que atualmente no país elas são decorrentes tanto de uma condição de pobreza, e que aí a gente tem claramente a questão da falta do saneamento, de como é que isso afeta as comunidades, como afetam as habitações, mas a gente também tem presenciado as doenças do desenvolvimento, as doenças que são provenientes das indústrias, que infelizmente continuam causando impactos ambientais e agora a gente costuma falar impactos socioambientais, exatamente para dar destaque à questão da saúde. E da saúde aí, como foi colocado, numa perspectiva mais ampla, da saúde ambiental. Porque, veja bem, uma área onde existem habitações, se ela está sujeita à poluição atmosférica, à poluição hídrica e à poluição edáfica, que é a poluição do solo, não tem para onde escapar, né? Porque... E é exatamente o local onde ele habita, o local onde ele trabalha. Se não atuarmos da forma preventiva, vai haver uma lógica de uma constância ida aos hospitais, à assistência e atenção básica. Então, a própria saúde sofre o impacto desses empreendimentos, desses grandes empreendimentos, que a reportagem, a fala do órgão ambiental, coloca o passivo do passado, mas eu gostaria também de trazer para os dias de hoje, porque hoje nós temos passivos ambientais, como o caso da CSN, que é um problema antigo, como também temos casos atuais, a exemplo da ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Eu acho que a partir que você diz duas coisas. Uma questão é a responsabilização, né? De que essas empresas, à medida que elas podem ou são ou devem ser responsabilizadas, né? E a outra questão é esta ocupação do solo, né? Se você tem a noção que aquilo ali... porque você pode ter uma ocupação irregular ou você pode ter uma ocupação organizada, legalizada, né? Como é que ficam essas duas questões para vocês? Na verdade, aí, no que o Alexandre estava falando, nós temos o risco ao meio ambiente, à saúde pública, a questão econômica e a questão urbânica. Então, esse crescimento desordenado, principalmente na década de 70, 50, 70, nesta industrialização, isso que levou a esse passivo ambiental. Só que essa experiência que nós trouxemos, que começaram a pensar nessas questões na década de 80 de uma forma geral, genérica, no controle ambiental. E veja, é muito recente a preocupação com a contaminação do solo, porque até então nós pensávamos em contaminação do ar, da água, e agora esse ciclo se completa, a contaminação do solo. Para vocês terem uma ideia, essa legislação, ela vem aqui no Brasil a se consolidar a partir do ano 2000. Porque até então nós falávamos em poluição de uma forma genérica. Então, a preocupação com a poluição contaminadora específica, entre aspas, vem em 2009, numa legislação que começou no estado de São Paulo, depois a resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi consolidando essa legislação. Então, isso é recentíssimo, sendo que essas empresas poluidoras, contaminadoras, muito mais que poluidoras, elas marcam a década de 30, o início da industrialização, o século XIX, início do século XIX. Então, nós temos todo esse passivo. E a preocupação do Alexandre, e atualmente, a questão da prevenção, ou muito mais ainda na Constituição, fala da precaução. O que nós estamos fazendo para não ampliar ainda mais essas áreas, a ampliação dessas áreas. Eu queria até, talvez, espacializar um pouco a questão da evolução do processo produtivo do setor industrial. Você vê o exemplo siderúrgico. Na década de 70, 80, a finalidade era para a produção interna. Então, essas siderúrgicas ficavam, inclusive, no interior. Atualmente, se nós pensarmos
o país, o mapa do Brasil, a gente está percebendo que está havendo uma pressão das indústrias e, em alguns casos, trazendo poluições e impactos à saúde, exatamente na costa. Por que isso se dá de uma forma mais intensa, por exemplo, no Rio de Janeiro? Isso é uma pergunta. E em outros estados do litoral? Exatamente porque isso faz parte de um modelo de desenvolvimento que busca a reprimarização. Então, são produtos para a exportação. Se é para exportação, existe uma logística que envolve a extração de minério, o beneficiamento inicial desses produtos, sejam commodities metálicas, commodities agrícolas, que são exatamente recursos naturais, que são exportados, que são pautados pela Bolsa de Valores e que vão para fora do país. Mas a poluição Mas e a degradação fica. Então exportamos os minerais, exportamos o agronegócio e talvez estejamos exportando a saúde. E como é que fica para esse tipo, a partir disso que vocês estão falando, para responsabilizar? Por exemplo, quando você vai e detecta que existe um solo contaminado por uma determinada empresa, quando isso é fácil de perceber, é possível, já que essa legislação é tão recente, como é que é essa aplicação dessa legislação? Muito interessante, né? Luiz Fernando mencionou, que é a questão da resolução CONAMA 420, que é a lei, né, que define os procedimentos para você fazer o gerenciamento de uma área contaminada, quando você define que aquela área ela é contaminada. E existe o princípio do poluidor pagador, ou seja, você poluiu, definiu-se um nexo causal entre a atividade que você exerceu naquele local, que você exerce naquele local, e o contaminante que você identificou no solo, na água subterrânea, você responsabiliza essa empresa a fazer toda a recuperação dessa área. Esse é um processo longo, não é um processo rápido, é um processo caro também, muitas vezes inexequível no que diz respeito a você garantir que retorne ao que era antes da implementação da empresa. Então, a gente lida com valores de risco, né? Se o receptor que está naquele local, se a concentração daquele contaminante ele pode estar num nível tal que não afete aquele receptor, a gente aceita aquela área como uma área reabilitada para aquele uso declarado, no caso, por um uso industrial, e nos casos de uso residenciais ou para um parque, a gente reabilita aquela área para um uso específico. Isso é possível fazer e a responsabilidade é de quem causou o dano. Mas, pelo visto, é complexo você conseguir chegar até uma responsabilização real e no caso, por exemplo, que você perceba que não é possível reabilitação. Você precisa intervir, despoluir. Essa empresa também deveria ser responsabilizada para custear essa despoluição? Exatamente. Na verdade, a reabilitação, quando você fala em reabilitar, você está falando em descontaminar também, quando necessário. Então, na verdade, a empresa ela é responsabilizada e o órgão, aí, na verdade, a atuação do Ministério Público, junto com o órgão ambiental, de responsabilizar a empresa a reparar o dano. E reparar o dano, nesse caso, é reabilitar essa área. E aí essa área ela pode ser reabilitada, se a empresa não existe mais, pode ser reabilitada por um parque. A gente tem um exemplo em São Paulo, o Parque Victor Civita, né, que fica em Pinheiros, que era um antigo incinerador, uma área que não era utilizada, e que foi reabilitada por uma área de lazer para a população local. Completamente seguro. Completamente seguro. Essa é uma questão interessante que a Adriana está colocando, que nós, no Ministério Público lá em São Paulo, nós somos contra. Inclusive, temos uma ação de inconstitucionalidade da lei estadual e representamos para o Procurador-Geral da República da inconstitucionalidade da resolução CONAMA. E por quê? Porque o princípio do poluidor pagador, ele traz a recuperação integral do dano e não medidas de reabilitação ou mesmo de remediação. O que significa isso? Conversávamos até há momentos antes da contaminação autorizada do solo. Então, você tem níveis de contaminação que são toleráveis ou uso declarado do solo. Bom, nós temos uma área como essa que foi apresentada agora, a da CSN, e essa área foi desocupada, entrou num processo de gerenciamento da contaminação, né, que os órgãos ambientais chamam, desse gerenciamento da área. E aí vai ter uma reutilização dessa área.
dentro dos padrões e valores que foram estipulados, principalmente baseados na Alemanha, em estudos da Alemanha e na Holanda. Então, nós entendemos que isso não é suficiente na questão da responsabilização integral pelo dano ambiental. Por quê? Porque nós estamos legalizando, autorizando uma contaminação do solo. Com a possibilidade depois de você... Isso, e nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, tem as medidas de engenharia, de remediação, tem a contaminação, você faz umas obras de engenharia, está contido isso aqui. Então, nós vamos usar para quê? Como o Adriano diz, nós vamos montar um parque aqui, nós vamos usar para uma área residencial ou industrial. Você não sabe daqui a 5, 10 anos. E a questão ambiental? Da reparação do dano ambiental em si. Então, a gente teria... A compensação, a indenização, a restituição daquele local ao seu estado natural. A gente teria isso que é histórico, que foi demonstrado aqui, que já está poluído, que é preciso ter essas atitudes, né, de dimensão do problema para ver o que se faz, mas teria essa necessidade de não poluir mais. Né? Restituir o local ao seu estado anterior e não poluir mais. O Oswaldo Moreno, de Duque de Caxias, ainda nessa questão de responsabilização, indenização, pergunta: por que a multa para as empresas que poluem, como que vemos nesse caso da CSN na mídia, que diz que é de 30 milhões, é um valor muito... Está correto? 35 milhões. 35 milhões é um valor muito menor do que o que ela pagaria pela descontaminação, que vi numa matéria que chegaria a 160 milhões e ainda duraria anos para conseguir reabilitar o local. É o que você estava dizendo. Assim é mais fácil contaminar e pagar uma multa depois. É um entendimento contrário do que é o princípio do poluidor pagador. Aí é só para, antes da Adriana responder, acho que é mais direcionado para a Adriana, né? Quem que é? Oswaldo Moreno. Oswaldo. Na área da responsabilização pelo dano ambiental, nós temos 3 esferas, que são esferas independentes, mas cumulativas, que é a responsabilização administrativa, que seria o caso aí, a multa administrativa, a responsabilização criminal pela Lei de Crimes Ambientais e a responsabilização civil, que é a compensação ambiental, a indenização pelo dano ambiental. Então, elas não se confundem. Talvez o que o Oswaldo falou ali, ele esteja imaginando que essa responsabilização fique na esfera administrativa. Então, o poluidor ele vai responder criminalmente e civilmente também. Porque a gente, quando mostra aquela matéria que é histórica, fala que em um determinado momento da história, onde não existia legislação, você até pode entender que a contaminação tenha acontecido. Agora, hoje em dia já se sabe, já se tem conhecimento suficiente para saber se a sua atividade ela é poluente, até que ponto, quais são os danos, tudo já se sabe, né? E nessa responsabilização é interessante também, no Estado de São Paulo tem uma norma da Corregedoria Geral de Justiça, que essas áreas contaminadas que a Adriana citou aqui, que é constatado, que a CETESB, o órgão ambiental estadual, constata, ele manda um ofício e é averbado na matrícula do imóvel. Então, quando você adquire uma área dessa, você sabe que está adquirindo já um passivo ambiental. Está lá. Mas complementando, respondendo a pergunta do Oswaldo, é o seguinte, na verdade, essa multa é só na esfera administrativa, né, como o Luiz Fernando mencionou. Ela é obrigada a reparar o dano. Então, vai pagar a multa e vai ter que recuperar o dano, se for necessário retirar as pessoas. Então, na verdade, vai ter que fazer existe toda uma complexidade de atividades e atitudes aí que a empresa tem que implementar, que não só o pagamento da multa. Tem a questão aí da justiça, mas também tem a questão política, né? Que muitas vezes faz com que as coisas andem mais devagar ou mais rápido. Né? A gente sabe que está tudo envolvido nessa história. Né? Não dá para a gente tentar descolar isso. Porque, como a gente estava falando, existem ocupações, voltando para a questão de habitação e contaminação. Né? Porque a gente sabe que em alguns lugares como é que a gente diz, essa ocupação do lugar aconteceu de forma desordenada. Em outros casos, aconteceu de forma legalizada. Né? Como é que você dá resposta para essas pessoas que já estão morando nesses lugares? Né? Pois é, eu acho que na medida que o dano já ocorre, aí já sai do campo ambiental e vai para o campo da saúde ou vai para o campo jurídico. Então, a discussão, eu acho que tem que caminhar no campo da prevenção. E aí, veja bem, a Política Nacional do Meio Ambiente é de 81, ela é anterior à Constituição. A consolidação da legislação ambiental no Brasil foi um momento muito importante no país. Agora,
como está a tendência da legislação ambiental no Brasil. Eu compartilho da opinião de diversos acadêmicos e pesquisadores no assunto de que está havendo um processo de fragmentação e de flexibilização da legislação ambiental. Essa pergunta, ela é fundamental, porque senão não conseguimos entender de como é que existe todo um arcabouço legal e todo um processo de fiscalização se os impactos socioambientais continuam ocorrendo em uma escala e uma magnitude significativa. Então, veja bem, para entender essa flexibilização, a gente precisa entender de onde vêm esses empreendimentos, se é do setor privado, se é do setor público. Em sendo do setor privado, de que forma se relaciona com o setor público, qual é a autonomia das instituições de pesquisa, das universidades, para de fato revelar esses impactos, porque muitos dos problemas de impactos que são devidamente evidenciados, eles partem de estudos e pesquisas da academia e das universidades, inclusive pelas próprias denúncias e o clamor da própria população, que a população, ao respirar material poluente, seja na Baía de Sepetiba, ou plantar a sua colheita e perceber que tem salinização no Porto do Açu, isso gera uma demanda por parte da população que vem anterior ao órgão ambiental, sinalizando os impactos. Então, óbvio, é a população, são os habitantes são os corpos, que sofrem né? diretamente, que percebem que a água passa a ter sal. E isso é um monitoramento, entre aspas, biológico. Precisíssimo, Exato. né? Porque o corpo está A partir respondendo daí, a uma agressão. ao órgão ambiental se movimentar e dar as devidas medidas e enviar as multas necessárias, o problema é como a gente reverte isso. E tem uma pergunta. A política ambiental está se fortalecendo ou está se fragilizando? E isso é fundamental, porque a gente falou aqui, né, que isso esbarra na questão da justiça, na questão da política, na questão econômica, Claro. né, que acaba, por questões econômicas, a legislação ambiental, muitas vezes, ela é colocada de lado, ou flexibilizada, Claro. ou fragmentada. Exato. E uma legislação que, acredito eu, é uma legislação que nos orgulhamos de ter conquistado. E agora a questão econômica fica mais forte. E a saúde? Seguimos? No próximo bloco, o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a contaminação de solo e as consequências para a saúde da população. Nossos convidados são Adriana de Lima Silva, do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Rocha, do Ministério Público de São Paulo, e Alexandre Pessoa, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Cidade dos Meninos, refinaria de Manguinhos. Histórias que se parecem. Um caso muito conhecido e que ainda não teve um desfecho satisfatório é o da Cidade dos Meninos, uma área federal situada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lá funcionava uma fábrica de pesticidas para malária do antigo Ministério da Educação e da Saúde, que foi abandonada há cerca de 50 anos, deixando para trás montanhas de resíduos de pó de broca, substância que, além de ser um poderoso e barato inseticida, também era utilizado na fabricação de medicamentos. Hoje, o uso é proibido. Está associado, por exemplo, a alterações do sistema endócrino, né, a chamada desregulação endócrina, que pode ter diversos tipos, pode afetar a reprodução, né, eficiência reprodutiva, fertilidade, uma série de desfechos relacionados ao sistema reprodutivo. Exames realizados pela Fundação Oswaldo Cruz em 2003 mostraram que de 1.400 moradores do local, que era habitado por algumas famílias e por meninos da Fundação Cristo Redentor, 95% estavam contaminados com a substância. E ele tem uma característica que ele persiste no organismo durante muito tempo. A gente chama de bioacumulativo, ou seja, as pessoas levam 7, 10, 15 anos para poder liberar o organoclorado que entrou
no organismo da pessoa. É nesse mesmo caminho, o de continuar contribuindo para o diagnóstico de áreas de risco ambiental, que a Fiocruz está fazendo o mapeamento da região do Complexo de Manguinhos, localizado na zona norte da capital do Rio de Janeiro. Além dos pesquisadores, alguns moradores das comunidades também participam da pesquisa. Assim como a Graciara, outros 5 bolsistas colheram 100 amostras de solo de todo o Complexo de Manguinhos, que compreende mais ou menos 14 comunidades no entorno da antiga refinaria. A Graciara vai contar para a gente um pouco como foi feito esse trabalho. Como é que foi feito, Graciara? Nós pedimos autorização e a equipe conosco vinha com a gente para a comunidade. Então a gente chegava aqui, recolhia o solo, recolhia a água, depois a gente ia para o laboratório para fazer a identificação desses possíveis resíduos químicos. Graciara mostra que as comunidades investigadas ficam no entorno de uma antiga refinaria de petróleo que agora está sob custódia do governo do estado do Rio, que tem pretensão de construir um conjunto habitacional na área. Segundo ela, os moradores sempre desconfiaram de que as atividades do refino poderiam estar associadas a alguns problemas comuns na população local. Desde o início da minha infância eu acompanhei isso, porque não tinha as outras comunidades do lado, aqui foi a primeira comunidade, a Carlos Chagas, e sempre com um certo horário, 5 a 6 horas da tarde, tinha uma queima de combustão muito grande, então o ar ficava muito seco, muito ácido, ardia muito a vista. E aqui a gente nota mesmo claramente nas crianças uma marca que elas têm de alergia. Os pesquisadores deixam claro que o estudo ainda não é conclusivo, mas alguns resultados preliminares já apontam que existe contaminação, principalmente por substâncias derivadas de petróleo. Esses compostos são muito tóxicos, perigosos, muitos deles são comprovadamente cancerígenos a humanos. Nós temos a intenção de gerar resultados e fornecer dados tanto para conscientizar essa população quanto para instrumentalizar os nossos tomadores de decisão. É interessante a fala dela, né? Desde criança eu percebo que tem alguma coisa errada ali e as crianças cresceram com uma marca, que é a alergia, né? Vem no caminho que você estava falando, as pessoas sentem, imediatamente os corpos reagem, né? Não tem como você, claro que depois é necessário que se faça todo esse estudo que é para comprovação e até para dar dimensão, mas já se sabe, essa criança já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Eu acho que isso nos mostra que a vulnerabilidade no país ela ocorre de forma distinta. As comunidades de baixa renda, elas têm um sofrimento pelas condições de vida e quando vem a poluição industrial e a falta de saneamento, a situação se torna mais crítica. E nós estamos falando de grandes aglomerados populacionais. Esse caso que foi colocado, está sendo discutida a questão da refinaria de Manguinhos, mas é uma área que não tem saneamento. Essa área pertence à Baía de Guanabara. Existe um programa, ou existe programa de despoluição da Baía de Guanabara, que fez uma estação de tratamento de esgoto aqui próximo, a Estação de Alegria. E pasmem, a rede coletora que está faltando para ser construída é exatamente as redes que deveriam já ter sido feitas há muito tempo atrás para atender as comunidades mais vulneráveis. Alemão, porque começa lá de cima do Faria Timbó, Manguinhos, que pega todo o trecho dessa região, e Maré. Então, a estação é feita em um território aonde a rede coletora não foi construída. Por outro lado, no lugar aonde eu moro, próximo à Tijuca, na Zona Norte, que é de classe média, ela está devidamente construída. Então, as populações vulneráveis, que deveriam ter a prioridade no atendimento exatamente por um critério de maior população, são aquelas que os investimentos e as políticas públicas são postergadas. E aí você acumula um cenário habitacional de insalubridade que envolve o esgoto sanitário, envolve uma poluição industrial, envolve uma política pública. O Parque Manguinhos foi construído nessa região.
Essa área é inundável. Quando inunda, no Parque Manguinhos, o esgoto entra pela tubulação e ele emerge dentro da casa das pessoas. Então, veja bem, esse nível de vulnerabilidade, na medida que os projetos e as políticas públicas não são integradas, faz com que não se reverta o quadro de doenças. E aí a gente tem as doenças agudas, que elas aparecem de uma forma mais rápida, a própria questão do esgoto, os processos de diarreia, etc., que é uma constante nesses territórios, mas também temos o problema das doenças crônicas, exatamente as doenças silenciosas, que elas ocorrem de forma acumulativa no organismo e que elas vão aparecer depois de 10, 15, 20 anos, que são imperceptíveis. Agora, veja bem, a população tem clareza porque ela tem os órgãos. Isso aqui são monitoramento. Cor é monitoramento. Odor é monitoramento. A sensibilidade, Gosto é monitoramento. Então, eles percebem que tem. Os problemas, agora, não conseguem visualizar como é que o órgão ambiental pode atuar de forma efetiva para eliminar essas poluições e para que as obras que sejam feitas habitacionais, obviamente, tenham saneamento anterior a elas. Caso contrário, uma habitação que é para ser construída em 40 anos, ela pode ser altamente impactada e ser depreciada numa velocidade enorme, porque a água é vida, mas ela também pode ser morte na medida que ela entra nas habitações, nas inundações. E ele falou de exposição múltipla na matéria, né? Porque tem a água, a terra, os alimentos, o ar, né? Que a gente viu que respira. Então, o corpo ele é cercado, né, por essa contaminação. É muito difícil ele... Não tem saída. Ele tem alguma saída, né? Não tem como escapar. Isso que o Alexandre estava falando, ele vai ao encontro que nós falávamos no primeiro bloco, que ele terminou falando aí, que eu chamaria de uma desconstrução da legislação ambiental, na verdade, essa fragmentação. Por quê? E o que você encerrou falando, o poder econômico. Então, nós vemos, mesmo essas atitudes, questões primárias de esgotamento sanitário, de ligação de redes, que não são atingidas em cidades aí como Rio de Janeiro, São Paulo e outras. E nós falamos das cidades mais importantes do Brasil. E essa desconstrução da legislação ambiental, na verdade, ela proporciona uma desconstrução de todo o sistema de controle, que ainda estava sendo construído. Que nós não temos um sistema de controle eficaz, como você acabou de falar, em relação aos órgãos ambientais estaduais. Sempre leva-se em consideração, no sistema de controle, o poder econômico, o viés econômico. E essa é a linha da legislação ambiental. Agora, recentemente, nós tivemos a Lei 12.651, que nós, em São Paulo, no Ministério Público, não usamos essa palavra de novo Código Ambiental. Por quê? Porque ele tem um viés estritamente econômico. A preocupação na legislação é a parte econômica. Não tem nenhuma preocupação ambiental. Quando, por exemplo, lá na legislação fala de uma anistia ampla e restrita até 22 de julho de 2008, mas anistia de onde? De quem? Né? Quando nós falamos em modular a mata ciliar, as áreas de preservação permanente, de acordo com o módulo rural da propriedade rural, aquele efeito escadinha, até 4 módulos, 10 módulos, a preocupação é com o quê? É com o meio ambiente? É com a saúde das pessoas? Ou é com a parte econômica? Então, isso para nós é muito preocupante. E nós temos trabalhado, especialmente com essa legislação. Lá em São Paulo, nós temos, no Centro de Apoio, do qual eu também sou assessor, um projeto que chama Projeto Florestar, que nós estamos estudando, estamos amealhando o trabalho dos cientistas do Brasil todo, em torno dessa nova legislação, para alimentar, para fornecer aos promotores de justiça, aos procuradores e à sociedade em geral, que nós temos também uma interface do processo, que é a cidadania ambiental, que é o envolvimento, aproximação do Ministério Público com o terceiro setor e com a sociedade em geral, para demonstrar todo esse impacto ambiental que essa nova legislação vem trazendo e mais, o que está por vir ainda. Né? Porque a legislação anterior é de 65.
A quem interessa essa fragmentação, né? A gente acabou de ver que as pessoas que moram em áreas vulneráveis não interessa, né? Exatamente. Então, a questão econômica, ela é muito... E esse assunto, me parece que ele vem sempre muito acompanhado da questão dos poderes, né? Do poder econômico, dos poderes de quem está lucrando de alguma forma com empreendimentos ou tentando resolver problemas de uma forma inadequada, quando a gente fala de poder público, né? Existe assim, eu entendo toda essa discussão, né? Mas existe uma problemática assim, muito latente, né? E recorrente nos países, né? Que vem desenvolvendo essas políticas de gerenciamento de áreas contaminadas há mais tempo que o Brasil, que é a questão de você, quando você não consegue reutilizar uma área, você criar o que a gente chama de brownfields, ou seja, são áreas sem uso, contaminadas, comprovadamente contaminadas e sem uso. Na verdade, essa questão de reabilitar uma área para um uso declarado e permitir um nível de contaminação que não cause efeitos nocivos ao receptor que está ali, as pessoas que estão utilizando a área, exatamente vem desse fomento de reutilizar uma área que, na verdade, não teria nenhum uso. Mas seria como esse uso? O que é possível fazer numa área? Então, é possível você entrar com medidas de controle de engenharia, você fazer um encapsulamento, alguma coisa se for um caso de resíduo, medidas de remediação, de bombeamento, oxidação química, biorremediação e medidas de controle institucional, ou seja, não permitir o uso de água subterrânea, né, naquele local, e você permite que aquela área seja reutilizada, como o parque que eu acabei de mencionar, e algumas áreas também residenciais. Mas não como habitação, porque é É possível você reabilitar uma área, contaminada para uso residencial. Mas o que acontece? Você vai precisar diminuir as concentrações dos contaminantes a um nível tal que isso fica muito caro, demora muito dinheiro e você precisa de muita expertise. Demora muito dinheiro é ótimo, adorei essa frase, né? Demora muito dinheiro é muito bom, né? Muito dinheiro, demora e muito dinheiro. Mas é bom demora muito dinheiro, porque eu acho que isso encerra um pensamento que é importante, né? Quando a gente fala nisso. Então, aí na fala da Adriana, a gente conclui uma outra questão, né? Demora muito dinheiro. Leva em consideração o quê? É o que tá o fator econômico. O fator econômico. Né? A Kátia de Souza, de Teresópolis, traz uma questão que me parece muito interessante. Todos sabemos das quantidades absurdas de agrotóxicos que estão sendo usados nas lavouras. Produtos que são, inclusive, proibidos no país. Essas áreas também são contabilizadas como contaminadas? Por que os grandes agricultores não são multados? A mim parece que os assuntos estão relacionados, mas são tratados de forma diferente, ou seja, depende do interesse econômico vigente. É considerada uma área contaminada? Na verdade, assim, a maioria dos agrotóxicos tem uma meia-vida no solo e na água subterrânea, né? Que, na verdade, o efeito é no próprio... No alimento. E, na verdade, você não tem risco. Mas a gente também está começando a investigar essas áreas também. Também são áreas foco de investigação. Também são. A gente Bastante. A questão do agrotóxico é um problema de saúde pública. A Escola Politécnica fez um filme chamado, com Silvio Tendler, O Veneno Está na Mesa. Eu sugiro que todos assistam. É gratuito, não precisa piratear. Está no YouTube? Está no YouTube. E ali revela uma situação insustentável. E, obviamente, que aí tem um vetor, que é o setor do agronegócio, da monocultura, que se readequou junto aos produtores, às indústrias de produto químico, ao sistema de financiamento. E tem uma lógica nesse país de avançar, seja nas habitações, plantação de cana-de-açúcar, ela praticamente entra na habitação de uma pessoa, seja na Amazônia, seja no Cerrado. Então aí nós percebemos uma posição categórica. O setor do agronegócio, de um lado, colocando que tem que produzir mais, é mais produção e mais veneno. E, por outro lado, o setor de saúde, colocando claramente, e as evidências já são mais do que suficientes, para mostrar os impactos à saúde. Agora, veja bem, e aí a gente percebe que a poluição, ela acontece na área urbana e ela acontece na área rural. E também há a migração, porque os alimentos migram, entende? A indústria que traz aqui, ela tem, os materiais vêm de mineradoras e que também migram no sistema de transporte. Agora, eu quero trazer uma pergunta que vem constantemente por parte das comunidades e dos alunos. Eles perguntam da seguinte forma: professor, não tem estudo de impacto ambiental?
relatório de impacto ambiental, que são documentos, estudos necessários para que haja devida liberação das indústrias? Então, por que a poluição continua? Então, por que o órgão ambiental está encaminhando uma série de multas? Talvez aí esteja uma discussão da causa antes do efeito. O que nós estamos percebendo é que, se no passado o fortalecimento desses estudos de impacto ambiental apontava um cenário de uma maior fiscalização, pegando a tese da fragmentação do licenciamento, da legislação ambiental, está havendo uma flexibilização nesses estudos de impacto ambiental. Também. Então, assim, não é à toa que pesquisadores da UENF colocam que a fase de licenciamento hoje no país, e no caso do Rio de Janeiro não foge a essa regra, existe um licenciamento fast food. É um licenciamento, nenhuma agilidade, porque a velocidade dos empreendimentos segue uma lógica econômica que não permite que os técnicos façam os estudos consistentes, sejam da matrizes atmosféricas, edáfica e hídrica, dos seres humanos, para que realmente o impacto não aconteça. E se o impacto ocorre depois, o industrial usa o seguinte argumento: eu tenho licenciamento, sim, eu tenho EIA-RIMA, eu não estou no campo da ilegalidade. Então, fazer uma análise crítica e um debate na qualidade desse EIA-RIMA é fundamental. A Fiocruz... Porque muitas vezes o que aparece também na grande mídia, que acaba entrando nos discursos das mais variadas pessoas, é que essas legislações ambientais são lentas e impedem melhorias, e impedem, né, revertem o pensamento como se elas fossem um problema a ser superado. Mas aí a gente tem um vício de origem. O EIA-RIMA é feito por quem? O empreendimento, ele tem que apresentar para o órgão ambiental um estudo de impacto ambiental. O empreendimento, ele contrata uma empresa para fazer esse estudo. Veja bem, então o contratado tem que apresentar para o contratante os riscos ao ambiente e à saúde que esse empreendimento causa. Já tem um problema de origem, porque quem está pagando é que vai... eu estou te pagando para você trazer o resultado que eu quero, né? Aí a solução seria o órgão ambiental ter uma autonomia suficiente, técnica, para que possa realmente colocar os impeditivos. Só que o órgão ambiental também tem um outro vício de origem, independente do órgão ambiental, é que são subordinados... Questão política à Secretaria do Ambiente. Há uma política pública. Christian então, do Rio pergunta nesse sentido. A questão é que sempre quando tentamos denunciar ou chamar a responsabilidade do poder público para essas situações de áreas contaminadas, nenhum órgão se diz responsável. O Estado passa para o município, que passa para órgãos federais e assim vai. Só para lembrar, é por essa falta de respeito ao cidadão e à ordem que vamos às ruas. O Christian deve ter saído às ruas ontem numa das E é interessante isso, porque a responsabilidade de quem, em primeiro momento? Dependendo a empresa, é o Estado. A responsabilidade inicial é do ente da federação, do Estado. E aqui só para complementar... É uma responsabilidade estadual, né? Estadual. Do licenciamento é estadual. Né? Então nós temos que pensar sempre assim, quem licenciou? Em regra, é o Estado. Mas se envolver outros estados, sim, aí passa a ser federal. Não, também a descentralização também, né? Tem um decreto de descentralização que o município também pode licenciar. Em algumas questões. Sim, interessante, porque só esse iniciozinho de resposta já mostra que né? Na verdade, tem toda a razão, né? Quando ele coloca essa questão. E aí é interessante do que ela falou, dessa contaminação, e o que o Alexandre falou agora há pouco também, da questão do EIA-RIMA, do estudo de impacto, do relatório de impacto, que eu volto a insistir o que eu falei no início. Nós autorizarmos a contaminação. Exato. É uma autorização de contaminação. Ele tem a licença, depois você vai lá e contaminou, mas eu tinha licença. Exato. Então agora nós vamos remediar, nós vamos reabilitar. E quem vai pagar isso? Que a Adriana falou, tem um custo alto. Quem tem que pagar é o poluidor. É o poluidor. Né? Só que nós temos que ter medidas, políticas públicas de precaução, que são anteriores à prevenção. Nós temos que pensar em medidas que não deixem essa pessoa, esse empreendedor, poluir, que é a questão do estudo de impacto ambiental. E eu ainda não, respeitando aqui a posição do Alexandre, eu não vejo nenhum vício de origem em obrigar o empreendedor
a apresentar o estudo de impacto. Aí nós temos que fortalecer quem? O órgão ambiental fiscalizador. Porque senão nós vamos estar transferindo uma responsabilidade. E esse EIA-RIMA, ele é baseado na teoria do risco. Então, do risco do empreendimento. Né? Então, ele é obrigado a apresentar e o órgão ambiental tem que ser fortalecido, ter uma autonomia suficiente para falar assim, aceitar ou não esse estudo. Exatamente. Né? Aqui nós vamos precisar disso, disso, isso. E algo que eu tenho pensado bastante, estudado, lá em São Paulo é assim, eu não sei, tenho dúvida se aqui no Rio de Janeiro é assim, me corrijam, é aquela licença prévia. Então é fornecida uma licença prévia para o empreendedor com uma série de obrigações, de imposições, antes da licença de operação. Aí cumpriu aquelas condicionantes, vem a licença de operação. Não. Você tem a licença prévia, depois a licença de instalação, depois a licença de operação. E muitas vezes nós vemos lá no estado de São Paulo, e até ajuizamos ações em relação a isso, a licença de operação vinculada a condicionantes também. Aí você vai fazer o estudo técnico sobre isso, você fala, peraí, isso aqui vai gerar, não, mas é a obrigação do empreendedor. Então ele tem a licença de operação, ele entra em operação mesmo com determinadas condicionantes da operação. Essa operação não desvincula ele das condicionantes, é isso? É assim, transferindo para a área contaminada, né, que é o foco da discussão, né, porque uma licença de operação é uma coisa multidisciplinar, muito ampla, e você fala de vários controles da empresa. Mas para o gerenciamento de áreas contaminadas, você recebe uma licença de operação, né, com condicionantes para você fazer o gerenciamento dessa área. Fazer o monitoramento, fazer análises químicas, fazer o controle do risco. Na verdade, isso é feito. Então, isso é uma das condicionantes da licença. O que vocês estão apontando aqui é que, muitas vezes, mesmo sabendo de possíveis riscos, de possíveis contaminações, a questão econômica acaba falando mais alto e existem uma série de formas de fazer com que a legislação ambiental seja burlada, digamos assim. Flexibilizada. Ou, em outras palavras, existe uma série de formas de fazer com que a questão econômica fale mais alto que a questão ambiental e que a questão da saúde das pessoas. Deixa eu dar um exemplo de uma contribuição do campo da saúde ambiental. A gente tem, inclusive, conversado com o Ministério da Saúde com relação a isso. Existe uma metodologia que é, inclusive, sugerida pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é a AIS, Avaliação dos Impactos da Saúde. Se a gente pegar os grandes empreendimentos que estão em curso hoje, Belo Monte, o caso da TKCSA, Comperj, Porto do Açu, estou falando de mega empreendimentos. Vamos avaliar como a saúde está colocada nesses estudos de impacto ambiental. E a partir dessa análise, isso pode iluminar até que ponto a gente precisa ser mais exigente na legislação. Porque o próprio Ministério do Meio Ambiente e o próprio Carlos Mink colocava em algum momento a necessidade de acelerar o processo de licenciamento. Porque o PAC vem, porque os empreendimentos vêm, porque the time is money. Porque o Brasil precisa produzir, precisa crescer. A custo de quê? Porque acelerar o processo, ele só pode se dar se ampliar os órgãos de fiscalização, se capacitar os órgãos estaduais, e eu não tiro o federal, porque o IBAMA teve um papel fundamental no passado e precisa, no meu ponto de vista, voltar a ter na fiscalização de empreendimentos de larga escala. Isso é dito pela própria Associação dos Servidores do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, a ASIBAMA. Coloca claramente os profissionais do meio ambiente, coloca que estão reduzindo a sua capacidade de trabalho enquanto servidores públicos na questão ambiental. No enfraquecimento. No enfraquecimento. Então, veja, quando isso é apontado, vem uma discussão muito concreta se a política ambiental está avançando ou se ela está retrocedendo frente ao modelo. Você citou a questão das movimentações sociais, as passeatas, etc. Eu acredito que um dos motivos que tem gerado esse movimento é a questão da habitação.
Porque a questão da habitação está muito crítica. Especialmente nos estados onde a questão da Copa está colocada. Então, eu vi e presenciei no jornal, na imprensa, na questão das manifestações, a questão clara da saúde e educação está colocada em faixas, em vozes, etc. Eu até gostaria que a questão ambiental e a questão habitacional tivesse até mais expressa. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo só, Claro. porque o que está expresso? Está expresso de que a população vai às ruas dizer exatamente, falar do que a gente falou aqui, é que não aguentamos mais ver a questão econômica passando por cima dos direitos que temos. A saúde, a educação, a habitação e ao meio ambiente saudável. É verdade. Eu acho que as ruas, por enquanto, ainda está difuso, porque é um movimento que está se construindo, mas sem dúvida nenhuma me parece que todos nós aqui, assim como a imensa maioria dos brasileiros, quer que seja revista essa questão. Econômico não pode ser maior que saúde e educação. E nós temos que tomar cuidado com essa questão habitacional que o Alexandre está falando, na reutilização das áreas contaminadas para conjuntos habitacionais. Porque são áreas muitas vezes subutilizadas. E onde que nós vamos colocar isso aí? Nós vamos colocar lá em tal área e tal. Nós temos um exemplo disso lá em São Paulo, que é Barão de Mauá, que acabaram, por isso que eu falei, é muito preocupante essa reutilização. Porque nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. Tiveram 2 explosões com mortes de pessoas. O que só agrava ainda mais essa questão. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Esse é um assunto que provavelmente voltará, né, porque ele não se esgota. E, interessantemente, a gente percebe que ele traz à tona uma questão muito maior, que é que país queremos. Quero agradecer muito a presença de vocês e se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá.